Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje a gente quer conversar com você sobre como que a gente deve reagir a algumas situações que não são nada agradáveis. Como que seria o comportamento adequado para aqueles que se intitulam cristãos? Porque será que tem uma diferença daqueles que não são cristãos quando reagem para aqueles que são? Deveria ter. A gente deveria ter um comportamento totalmente diferente, positivo, daqueles que não conhecem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós veríamos a diferença dentro daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem a Deus. E até a nossa forma de como nós reagirmos a uma determinada situação, um problema, a vida acontecendo, ela deve mostrar Cristo em nós. E para a gente conseguir fazer isso, a gente separou aqui alguns momentos, algumas experiências próprias, alguns personagens bíblicos que mostram como é que deve ser o nosso falar, a nossa postura. Será que isso tem como a gente ter uma postura diante de um problema, de uma situação problemática? E a gente trouxe essas nossas ideias para esse vídeo e a gente espera que o Espírito Santo fale com você por meio desse vídeo para que você seja de fato transformado pela palavra de Deus e tenha uma postura diferente como cristão perante a vida. E a gente sabe, né, que os problemas, todos estão sujeitos aos problemas, não é aquela coisa, vim a Cristo, faça parte do corpo de Cristo, portanto não tenho problemas, não. E isso a gente vê bem claro aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 12, já está assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Claro, né, que aqui parece muito nítido aqui que está falando de uma perseguição em relação à fé, mas também o que fica muito claro nesse texto é que aquele que é homicida, aquele que é ladrão, aquele que é malfeitor, aquele que se intromete em negócios alheios, esse também padece. Ou seja, aquele que serve a Deus, ele padece nessa terra, e aquele que não serve também padece. Então a diferença está na forma como o cristão ele passa pelas dificuldades na vida, né? Eu gostaria até que você lesse novamente essas linhas iniciais para eu poder marcar uma palavra que você disse aí. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Foca na ardente. Então, como a Daisy disse, não é porque nós somos cristãos que nós vamos ter um tratamento VIP nessa terra. Podia ser assim, seria perfeito. Maravilha! Tava tranquilo, porque a gente nasceu na igreja. Aliás, né, nascemos na maternidade, crescemos na igreja. É verdade. Seria perfeito, gente, né? Um tratamento VIP, filhas de Deus, cristãs, né? Salvas. Te isentou de passar por dificuldades? Não me isentou de ter dor de dente, não me isentou de ter que estudar para conseguir ser aprovada numa determinada matéria, no vestibular, não me isentou de encontrar com pessoas chatas, pessoas inconvenientes, não me isentou de que eu não queimasse o arroz, não cortasse meu braço, não me isentou de sentir dores físicas, emocionais, não me isentou de ficar sem dinheiro. Estou esperando o dia que ter o oposto, de ter muito dinheiro. Então não me isentou, porque como Pedro está relatando aqui, é uma ardente provação. E vem sobre o justo e o ímpio. A Bíblia fala que a chuva cai para todo mundo, né? As situações adversas vêm sobre os fiéis e para aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Há uma ardente prova. A diferença, né? A diferença é como a gente vai se mostrar
perante a vida? Como é que você vai reagir quando corta o seu dedo, quando o seu filho fica doente, quando você não passa naquele processo seletivo que você tanto deseja? Qual que vai ser a sua fala, o seu pensamento? O que vai dominar a sua mente? Porque aquele que tem Cristo, ele tem que ter uma esperança na sua vida e entende também que não é só essa vida. Existe um projeto que vai além disso, porque se a gente foca e fica firme só nessas coisas terrenas, a nossa vida é muito vazia e aí só reage para o mundo. Quando na verdade Deus nos convida que a gente pense no eterno também. Mas isso já é um outro item para uma outra conversa. O que a gente quer falar aqui é sobre essas reações que a gente deve ter aqui, mediante e seguindo os passos de Cristo. Tem uma frase muito interessante que ela fala assim, que muitas pessoas nunca vão ler a Bíblia, porém elas vão nos ler. E como será que essas pessoas vão encontrar Cristo em nós quando elas fizerem essa leitura? Então acho que é muito importante a questão da reação, porque ela envolve o chamado inicial do cristão. Porque Jesus ele fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então assim, o negar a nós mesmos envolve, inclusive, as possíveis reações que nós temos instintivamente, ou podemos ter, elas também devem ser suprimidas para que o nome de Cristo seja glorificado. E não é uma questão de se tornar tapete, não, a gente gosta de deixar bem claro. Não é questão de você se tornar tapete de ninguém, mas é questão de você saber se colocar como um cristão, como um servo de Deus, porque o servo de Deus, ele tem a forma como ele vai se posicionar, como ele vai buscar os seus direitos, ele age na mesma esfera que o ímpio age, porém ele tem conduta totalmente diferente. Isso, e como a gente está falando aqui desde o começo do vídeo, essa postura, ela deve refletir a Cristo. Não adianta nada você falar, eu sou cristão, eu sou de determinada igreja, mas quando chega ali para o ímpio ver a forma como você se comporta, você está se comportando igual, ou muitas vezes, que é o mais corriqueiro, pior né? do que o ímpio, você não está refletindo em nada a Cristo. Que tipo de mensagem é essa que o mundo está lendo de você? Mas você não vai inspirar ninguém a buscar a Cristo como meio de salvação. Você está sendo aquela pedra de tropeço. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque se a gente não é porta, não é caminho para que os outros trilhem o evangelho, a gente também não pode ser a porta que fecha para esse futuro irmão chegar a Cristo. Porque a condenação e o peso da palavra de Deus vai ser muito mais pesado sobre você. Bom, e já que a gente não vai ser tropeço para ninguém, a gente não pode nem mesmo cogitar de ser tropeço para aquele que nos fez mal em algum momento da nossa vida, né? Porque a gente compreende que, acho que se você olhar hoje para sua vida, assim como eu olho para mim, eu vejo que os lugares onde eu passei, os lugares onde Deus não me permitiu estar, foram lugares onde Deus também trabalhou em mim quando Ele me tirou e também quando Ele me colocou em determinados lugares, situações. Então, isso é muito claro quando a gente olha para a história de José e a gente vê que ele glorifica a Deus pelo que aconteceu na vida dele, porque ele entendeu que no fim Deus tinha preparado ele, mesmo seus irmãos o vendendo, mesmo seus irmãos tendo colocado ele naquela condição de que ele se tornou escravo ali na terra do Egito, quando ele vê que veio a fome sobre a terra e a posição que Deus o elevou, ele não glorifica a Deus pela posição de estar elevado, mas ele glorifica a Deus pela oportunidade de abençoar outras vidas. E quando os irmãos dele estão temerosos, olha, nosso pai morreu e agora ele vai fazer conosco tudo aquilo que nós fizemos com ele, ele diz assim, estejam tranquilos, porque eu realmente reconheço que teve a mão de Deus mesmo nisso. Então, assim, entender que os planos de Deus são sempre bons para a nossa vida, vai evitar, na verdade, que nós venhamos intervir com as nossas mãos sobre a vida de outras pessoas. Falando assim, olha, isso aconteceu e a culpa é sua e não sei o que, não. Mas entender o caminho que Deus te levou a trilhar a partir daquele momento que alguém apareceu na sua história. Aquele alguém foi o irmão de José na sua vida. Mas o Deus de José também está na nossa vida e ele trabalha ao nosso favor. Então essa seria a nossa primeira dica de como que seria uma boa reação frente a uma dificuldade. Trabalhar a mente, né, para entender que sempre ali os planos de Deus estão envolvidos na nossa vida e que eles são sempre melhores, né? A gente até gostaria de deixar aqui onde está essa passagem, tá aqui em Gênesis, a história é bem maior, né? A gente compilou só o versículo 20, então Gênesis capítulo 50 no verso 20, diz assim:
vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Até nesse momento que José está falando isso, é quando ele reúne os irmãos, está uma seca muito grande, e foi por meio de uma história muito sofrida. José ali está num outro tipo de posição na vida, uma virada na história dele. Ele poderia ter uma reação: não, foi você que me jogou no calabouço, fiquei tantos anos como escravo, depois fiquei tantos anos preso. Mas a reação dele não foi nada isso. Foi assim, tendo uma visão diferenciada, né? Na verdade, foi Deus que planejou tudo isso para que a gente, nenhum de nós estivéssemos mortos. Vendo Deus, né? Não tirar os olhos de Deus. Talvez também poderia acrescentar isso. Entender os planos de Deus, que são sempre bons para nós, e não tirar os olhos de Deus. A nossa segunda dica de reação seria nós expressarmos nossa gratidão, que é muito parecida com a dica número 1. Expressar nossa gratidão, expressar nosso entendimento. Porque nada do que acontece na nossa vida é sem a permissão de Deus. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. As nossas dores, os nossos sofrimentos e também as nossas alegrias, nossos contentamentos, nossas vitórias têm um final, que é para glorificar o nome de Deus. Eu acho que tem uma outra história melhor também para lembrar, que é a história de Jó. Um homem que era riquíssimo, perdeu tudo. Perdeu bens materiais, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, mas ele entendeu que a única saída que naquele momento que ele tinha, o que ele poderia fazer? Exultar a Deus, ou seja, engrandecer o nome de Deus, embora outros, né, ou a sua esposa, a mulher de Jó, olha para ele e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó, eu imagino Jó olhando para ela, outra vez de cabeça baixa, por conta de toda a dor profunda que ele estava sentindo, e ele fala assim, está escrito lá em Jó, no capítulo 1, no verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, tem muitas outras histórias que refletem reações a momentos adversos, né? Mas acho que a história de Jó, ela fala assim, em todo um contexto familiar, com perdas inestimáveis, que faz a gente mesmo cair em uma depressão profunda, questionar a existência de Deus, mas já teve uma postura muito coerente com aquilo que de fato, mostrando que o que ele perdeu não estava relacionado em nada diretamente com a fé dele. Não tinha nada a ver, porque ele perdeu os bens dele e também perderia a fé. Jó mostra isso, Jó mostra o quanto que ele exulta Deus mesmo na sua dor. Ele fala no nome de Deus como a única esperança para a existência dele naquele momento. Bom, acho que no último momento a gente poderia falar para não desistir, né? Diante das adversidades, das provações, de todas as dificuldades, que como nós já vimos, elas sobrevêm aos seres humanos, independente se você serve a Deus ou não. O ser humano ele vai passar por provações, né? E a nossa reação como cristão é não desistir, não desfalecer. E tem uma palavra muito nítida, muito clara aqui em Hebreus, no seu capítulo 10, no verso 36, que eu quero deixar para vocês. Vai, pensa, lê, medita, reflete e veja que realmente é isso que você tem que fazer. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E então, será que a vontade de Deus para nós é que nós venhamos desistir? Diante da luta, diante da adversidade, diante das afrontas que sobrevêm? Não. A vontade de Deus é que nós venhamos perseverar e refletir cada vez mais o caráter de Cristo e que outras pessoas possam conhecer e entender como Deus tem trabalhado em nós, Ele também pode trabalhar na vida de outras pessoas. E essas pessoas amanhã estarão glorificando a Deus e trazendo outras almas, outros salvos estarão entrando ao corpo de Cristo. Na verdade, se a gente parar para ler as passagens bíblicas, a gente vai ver que Deus não gosta dessa desistência. Deus ele faz uma promessa, independente do tempo que essa promessa tem, ele mantém, porque para ele isso é muito importante. Ele não falha e ele espera que a gente também tenha essa fé convicta nele, que ele não vai falhar mesmo. Por exemplo, a gente pega as histórias da promessa de que o povo iria habitar numa terra que manava leite e mel. Independente do tempo que passou, Deus foi lá e cumpriu.
E Deus odiava, Deus abominava quando questionava a autoridade dele, questionava o suprimento, se haveria alimento, se haveria segurança, se eles conseguiriam. Tanto que ele rejeitou quase todos, na verdade todos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb que adentraram a nova terra. Então, assim, Deus abomina esse tipo de comportamento de desistência e ele estimula que a gente persevere para que a gente consiga alcançar a nossa promessa, a promessa da vitória. E a gente tem que entender também que muitas vezes aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos, o nosso alvo pode não ser o que Deus deseja pra gente. Alinhar as expectativas nossa com aquilo que Deus quer, né? É aquele tipo de gente que vai ler na Bíblia procurando o que pode pedir para Deus, se Deus vai dar aval para aquilo que ele já sabe que Deus não aprova. Exatamente. Então a gente tem que ter isso muito claro, que Deus não vai mudar a palavra dele, porque eu desejo fazer algo que seja incoerente, algo que não está em nada definindo o caráter de Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, para que a nossa atitude, né, não esteja sendo uma atitude manipuladora. A gente vê muito hoje isso nas redes sociais, de pessoas que só pregam por um nicho muito específico de pessoas, porque ali são pessoas que têm poder aquisitivo muito grande, que vão dar retorno financeiro muito maior ainda, então elas vão distorcendo a palavra de Deus para que alcance esse público específico, que é justamente isso que a Deise acabou de falar. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque não é isso que Deus espera da gente também. Então se você está passando por dificuldades, provações, você está passando por um momento em que você está sendo afrontado aí diretamente, lembre-se que conhecer a palavra de Deus é fundamental para que você tenha a sua fé alicerçada. Cristo venceu a Satanás ali naquela famosa tentação ali no deserto, porque ele usou ali a própria palavra contra Satanás. Em nenhum momento a gente vê ali um superpoder sendo manifesto, ou seja, está acessível a nós hoje também a palavra, nós podemos conhecer e isso vai ser o alicerce da sua fé. Exatamente. Pessoal, essa é a nossa mensagem. Nós esperamos que você tenha sido alcançado por ela, que esses relatos que nós comentamos aqui tenha feito sentido para você e que a mensagem de Deus tenha também encontrado um terreno fértil. Porque nada adianta a gente estar aqui falando se você não estiver receptivo para entender qual é a mensagem de Deus para você hoje. E a gente espera de fato que essa mensagem tenha te encontrado e que, se fez sentido para você, compartilha com seus amigos, deixa o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!